Eu sou Marco Flávio Mastrandonakis. Eu entrei na faculdade em 1985, me formei em 1990, na 23ª turma da Santa Casa. Eu tenho uma história pregressa. Eu tinha uma condição onde em casa tinha que ter alguém que fosse fazer medicina, de alguma forma. Então, a minha mãe, particularmente, ela gostava muito e eu entrei na Escola Superior de Propaganda e Marketing em 1983. Mas eu já tinha um antepassado, eu tinha um tio que era um publicitário muito influente, na época da Alcântara Machado, inclusive. Acompanhei vários cases da Volkswagen e etc. E aí eu era estagiário de agência de publicidade desde os 14, 15 anos de idade. E um belo dia eu entrei na escola superior, fiz o primeiro semestre e eu comecei a achar que propaganda era uma maneira de induzir as pessoas ao consumo. E por algum motivo eu não me sentia muito bem nisso, talvez um peso na consciência de não ter feito medicina e etc. E eu larguei tudo e prestei para Santa Casa, acabei entrando no vestibular de 84 para 85. E quando eu cheguei na Santa, foi uma experiência completamente à parte. Porque primeiro era completamente o povo, as pessoas, os meus colegas eram muito, muito diferentes do que eu tinha, me dava muito bem eu fazia o período noturno da escola superior, porque eu trabalhava em agência e etc. E sempre gostei muito. Aliás, hoje eu estou desenvolvendo um projeto onde eu estou criando a Associação Brasileira de Marketing Médico. Por que isso? Porque a concorrência aumenta muito, a qualidade do ensino nem de longe é o que existe aqui na Santa Casa, o que eu tive na Santa Casa. A Santa Casa me deu uma oportunidade muito grande de viajar sobre todos os aspectos, no sentido de... eu era instrumentador junto com o Marola, o Marco Antônio Bassi, da minha turma. A gente era instrumentador da equipe do Valdir Inácio, que Deus o tenha. E isso desde o primeiro ano da faculdade. E eu já tinha um interesse por cirurgia plástica, então eu já acompanhava, seguia o Luiz Antônio Demário, que era daqui, enfim, com ele no São Luís, acabei seguindo um monte de gente. Mas eu tive... uma das pessoas que mais me estimula até hoje é o nosso querido mestre, finado Raul Cisternas. Eu acabei desenvolvendo, ele era da bioquímica e depois acabou sendo chefe da fisiologia aqui no departamento. E isso para mim, eu acabei tendo uma amizade muito profunda com ele. Eu pude fazer a cirurgia de rosto dele, operei a família, operei a Karen. Karen, beijos, muitas saudades, os filhos, que eu tenho por muita estima, a Loreto e o Maurício. Enfim, eu tive uma ligação muito sistêmica com ele. Eu fui o pior aluno dele, odiava o Raul, que ele era tido como um carrasco e etc. Enfim, e acabou sendo uma ligação vital para a minha vida em termos de inspiração e etc. Eu fui aluno do Orlando Jorge Aidar, que era um neuroanatomista magnífico, todo mundo sabe de quem eu estou falando. O Dr. Dario Mori, que era fantástico, Dario Romani Mori, que era aquele velhinho cirurgião que ficava na anatomia, que era aquela figura acolhedora, fantástica. O José Rafael Macé, enfim, foram pessoas que ainda, né, José Rafael, beijos, ainda está por aqui e eu ainda faço muita questão de encontrá-los. Faz tempo que eu não encontro o José Rafael, mas eu gostaria muito de ver. E o Dr. Douglas, que era o chileno, que era também chileno, que era o chefe do departamento,
que era uma pessoa que, sim, eles tinham um conhecimento muito grande, era realmente inspirador. Eu era aquele cara que fazia as perguntas mais idiotas para o Raul, a ponto dele olhar para cima e falar, cara, de onde me saiu esse cara? E aí aqui eu conheci as melhores pessoas da minha vida. Conheci um bando de idiotas também que não dava para medir o nível de idiotice de algumas pessoas. O ego sempre foi um problema, mas não é obviamente um problema da Santa Casa, mas é um problema acho que da condição humana, quem acaba fazendo bem alguma coisa. E médico tem esse problema, médico conhece muito bem de medicina. E pelo fato dele conhecer muito bem de medicina, ele acaba ficando prepotente e acha que esse conhecimento possa se estender para outras áreas de sua vida. Isso é um grande problema. Eu fiz cirurgia plástica e hoje eu estou dentro do departamento do capítulo de gestão de carreira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde eu estou falando um pouco para as pessoas de como é voltar a formar opinião. Um médico, né, em todos esses tempos, principalmente depois de 16 anos desse arrombo petista que teve nas nossas vidas, nas vidas de todos nós, agora o Mais Médicos está se mostrando que não tinha essa de brasileiro não querer ir atender nos confins e etc. Já está tudo lotado de novo. Então eles tiveram uma ação para realmente acabar com a imagem do médico, transformar o médico no vilão por causa de um sistema de saúde que é absolutamente falido que a gente tem no Brasil. E nisso a gente volta a ressaltar a importância das Santas Casas, né? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar em prol da Santa Casa, porque, como todos sabem, nós atendemos indiscriminadamente, eu me afastei, né? Mas a Santa Casa atende indiscriminadamente quem quer que seja. Então, uma das coisas que eu passei a desenvolver na minha vida, lá no Einstein, foi a parte de humanização. Eu nem gosto muito do termo humanização do atendimento hospitalar, porque é feito por seres humanos, então como é que pode se humanizar? Na verdade, o conceito ele é baseado no atendimento sob as diretrizes do humanismo. Então, como respeitar o ser humano, como fazer com que ele se sinta realmente, que é uma coisa que a gente aprendeu aqui desde do começo, o respeito realmente ao ser humano, né? Então, como é que os sistemas de humanização eles trabalham? Então, a gente não precisava falar, olha, humanização a gente teve na Santa Casa desde os primórdios, sem a gente entender que, na verdade, é aquela real doação ao paciente. Isso eu aprendi aqui, de verdade. A gente teve no currículo psicologia médica, só não tivemos no 5º ano, do 1º ao 6º ano a gente teve psicologia médica. Então, hoje eu estudo muito empatia, isso é o meu grande campo de atuação, estou escrevendo, por sinal, a respeito de empatia. As pessoas imaginam que empatia seja se colocar no lugar do outro, e não é. Empatia é um sistema de comunicação interpessoal onde você consegue inferir o estado emocional, afetivo do teu interlocutor. Se colocar no lugar dessa pessoa, isso foi o que eu aprendi aqui, que é uma questão de altruísmo. O altruísmo é que determina que você se coloque na posição do outro ser humano, quais são as dores, quais são os seus sofrimentos, qual é a condição de vida dessa pessoa. Será que ele vai conseguir absorver o tratamento da melhor forma possível? Então, isso eu realmente aprendi aqui, isso foi uma coisa para mim sensacional. Eu jogava vôlei, eu gostava muito de jogar vôlei, eu era jogador do Paulistano, tinha o Wolf, tinha outros colegas que hoje eu não me lembro mais. A gente está fazendo, no final desse ano, 28 anos de formado. Eu me lembro quando a Atlética era ainda no hospital, que hoje virou o Tribunal de Justiça, né, lá na Barra Funda. Era tudo muito legal. Tinha o Siqueira que jogava bola, era um karateca, era um cara bárbaro, pediatra também. Enfim, como eu te falei, eu conheci pessoas maravilhosas
Na minha turma, cara, não tenho o que falar. Hoje a Eli Bischoffs, que era da pediatria, cuida do meu filho mais novo. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhos do primeiro casamento, a Isabela, que tem 19 anos, que eu espero entre aqui na Santa Casa. Eu tenho preferência pela Santa Casa mais por todas, por uma questão certamente emocional, afetiva, muita ligação. E uma coisa que eu gostaria de voltar para cá é para falar de marketing, ou seja, uma coisa que o médico perdeu era aquela condição de formador de opinião. Então hoje tem coaches de tudo quanto é, coach de emagrecimento, coaching disso, coaching daquilo, e a gente realmente, são muitas vozes, né? A gente tem mais ou menos uma média de 32 mil médicos por ano se formando no Brasil. E nós temos quantas? 11 mil vagas de residência, então não tem residência para cada um, então um a cada 3, ou seja, 2 médicos vão para a vida fazendo alguma pós-graduação, alguma coisa que tente fazer com que ele, enfim, consiga sobreviver de alguma forma. A partir do momento que a gente teve essa superlotação, o médico foi perdendo voz. E como todos nós sabemos, a internet, ela absolutamente democratizou a voz das pessoas, porque antigamente a voz das pessoas estava restrita aos veículos de grande porte, né? Os veículos de televisão, os veículos de rádio. Eu tive uma particularidade na minha vida, que eu sempre gostei muito de artes e tal, eu fui desenhista, gostava de criação, inclusive, era estagiário de criação nas agências, em 2014 eu fui ser DJ profissional, que eu comecei com um hobby, etc., e acabei fazendo 2 anos na Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, onde eu falava de música eletrônica, que eu gostava realmente muito de música eletrônica. Foi uma época que eu operei muito na minha vida, porque é engraçado, as pessoas, elas admiram mais quem demonstra amor por aquilo que faz, do que necessariamente uma pessoa que seja muito, muito bem capacitada. Então hoje eu falo muito sobre storytelling e falo como deve ser a sua estratégia de comunicação nas redes sociais para que as pessoas voltem a enxergar em você, na sua formação, na sua experiência de vida, que obviamente quem sai da Santa Casa sai com uma experiência, com uma bagagem de vida tremenda. Você aqui consegue entender o que é realmente sofrimento humano. A população que nós atendemos é uma população muito, muito sofrida, uma população muito carente. Sem o trabalho das Santas Casas, haja visto o que aconteceu com o nosso presidente eleito, ele foi salvo numa Santa Casa, né? Então uma das coisas que eu gostaria muito, muito, muito de fazer é começar a trazer a atenção das pessoas para o que qual é o papel da Santa Casa, que sempre foi de benemerência. Isso foi a coisa mais bárbara que eu trouxe daqui, que eu levei para a minha vida e passei a desenvolver. Então lá no ICE eu fazia os treinamentos corporativos de humanização, humanização é aquele óleo que você coloca na engrenagem, dessas engrenagens, tira o ego do caminho, tira aquelas disputas de ego e faz com que as pessoas voltem a entender qual é realmente o propósito, né? Qual é o nosso propósito aqui. A minha aula inaugural, estava falando outro dia, fazendo um vídeo, e falando sobre a nossa aula inaugural. Então entrou um senhor de cabeça branca e fez olha, eu nunca vou me esquecer dessas palavras que ele falou, que era o finado professor Faris Raal também, que Deus o tem. Ele chegou para a gente e falou o seguinte: o único motivo de vocês estarem aqui é porque existem pacientes, existem pessoas que precisam realmente de vocês. Não existe nenhum outro motivo que justifique a presença de vocês aqui, que não seja o paciente, a doação ao paciente.
Isso foi nossa aula inaugural, assim. E aí ele era um excelente palestrante, enfim, falava majestosamente e não falou o nome dele. No final da palestra dele, todo mundo estava querendo saber qual era o nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Fares Raal e etc. E dentro da nossa formação, a nossa turma, ela tinha uma união-desunião. Era uma coisa engraçada. As pessoas, talvez isso eu reputo pelo senso competitivo que sempre teve, assim, começava a se desenvolver um senso competitivo. E quando eu me formei, eu realmente me afastei. Eu me afastei porque existiam coisas, posições, existiam personalidades que eu realmente não acreditava que se encaixava, que tá muito relacionado com o ego das pessoas. Então, em muitas situações eu não acreditei nisso. Fiz lá no Hospital Jaraguá com o Alberto de Luiz, a minha residência de cirurgia plástica, que eu era uma pessoa muito rebelde, talvez por vir da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que realmente estimulava um pensamento independente das pessoas. Eu era muito rebelde mesmo, não tinha uma personalidade fácil. Aliás, eu acho que eu fui em várias situações um grande babaca em várias coisas. E hoje, fazendo esse meia-culpa, isso realmente me trouxe para uma situação em querer realmente contribuir para o que a gente possa fazer aqui, como a gente consiga realmente crescer em termos de instituição. Né? O que nós podemos fazer pela formação das pessoas, como é que a gente poderia falar um pouco mais sobre humanização quando a gente chega no pronto-socorro central e a gente vê aquele universo de pessoas que ficam nas macas. Nós temos uma restrição de dinheiro, né? Todos nós sabemos, pelas agruras que a Santa Casa passou nas mãos de maus administradores, mau caráteres, inclusive. Eu não sei qual vai ser a justiça divina para essas pessoas que roubaram a Santa Casa. Isso, para mim, é um tema muito importante. E agora nós estamos numa fase onde realmente a gente precisa ter uma repescagem do que é a tradição da Santa Casa, de como a gente vai reforçar esse grande ensino que a gente tem aqui, que realmente nunca se perdeu, e como é que a gente vai fazer, inclusive, para manter os nossos residentes, os nossos melhores alunos, que eles não se evadam, que eles fiquem aqui na Santa Casa, promovendo essa grande instituição, né? Quer dizer, não tem. O que se faz aqui sem dinheiro é milagroso. As pessoas precisam entender que a dedicação das médicas, dos médicos, do corpo de enfermagem, de todas as situações de apoio, da pessoa que leva comida, né, para as camareiras, enfim, nós temos que começar realmente a fazer com que as pessoas tenham ciência da importância de seus propósitos aqui na Santa Casa. Então, falar sobre o nosso propósito, falar sobre empatia, falar sobre humanização, é um sonho que eu tenho realmente para trazer para cá. Isso é uma coisa que sempre me estimulou muito. Eu comecei a trabalhar com isso mais ou menos em 2013. Eu dei 3 anos de treinamento corporativo em humanização lá no Einstein e acabei abrindo, inclusive, uma empresa. Eu gosto muito da cirurgia plástica, adoro mesmo. E como especialidade, eu acho que a gente precisa trazer novas perspectivas, não? Porque hoje todo mundo que se forma, mesmo quem não tem a residência, quer fazer alguma coisa, quer encher a cara de alguém com preenchedor ou com botox. E é triste que as pessoas tenham isso como meta de vida, ficar colocando substância na cara das pessoas para deixá-las com cara redonda, né?
Enfim, isso é uma condição de reflexão com relação à minha especialidade hoje, e eu gostaria muito de poder intervir positivamente nesse aspecto, né? Eu gostaria, se tivesse trabalho voluntário, alguma coisa que eu pudesse fazer aqui no marketing, inclusive, seria bárbaro, mesmo, de verdade. Então, hoje eu tenho um workshop que é estratégia de comunicação em redes sociais, se utilizando da ferramenta de storytelling. Eu falo muito de marketing de conteúdo, como a gente vai trazer o marketing de conteúdo e fazer um tipo uma recriação da imagem, como a população vê o médico, a médica brasileira, né? Na verdade, como a população vê todo o staff de saúde no Brasil. Não depende só do médico, depende de uma conjunção de fatores, medicina, enfermagem, né? Um trata, outro cuida. Agora todos devem realmente cuidar, todos devem se preocupar. Eu acho hoje a pessoa que entra na faculdade de medicina procurando, vou ficar rico, amigo, isso é a coisa mais idiota que você pode pensar em fazer. Vá procurar outra coisa, existem. Hoje em dia você não precisa nem de faculdade, né? Eu estava lendo um estudo onde das maiores fortunas do planeta, hoje, 40% não tem formação definida. 30% são engenheiros. E médico e etc. vai lá para o 10º, para o 20º lugar e etc. Então aqui não é para isso. Eu acho que medicina realmente dá para que você tenha, desde que você tenha uma conduta. Hoje a gente tem um aspecto da judicialização. A judicialização é um modo de ganhar dinheiro muito fácil, né? Enfim, teoricamente, qualquer um que teve que foi considerado que teve um erro, as pessoas tendem a julgar o erro médico como uma coisa assim, como se ninguém pudesse errar nessa vida. Mas eu acho que essa própria soberba que o médico colocou em cima de si abriu caminho para que ele pudesse ser julgado. Na verdade, é muito difícil você realmente se colocar no lugar das pessoas. Então é muito mais fácil julgar do que usar o cérebro. E rende, né? Rende matéria, qualquer coisa que acontece com o médico já vai nos primeiros pontos da imprensa. A imprensa é louca para se utilizar, porque rende matéria, rende audiência. E outra das coisas que eu falo muito é gerenciamento de crise, né? Como é que você gerencia a crise? Como é que você comunica más notícias? Porque quando você está comunicando más notícias, você, na verdade, você está pensando naquele ser humano que vai ter um impacto de uma notícia do óbito de um filho, de uma filha, de um pai, da mãe, de alguém querido. Então, como é que a gente consegue minimizar esses sentimentos, né, nas pessoas? Então, hoje uma boa formação, ela é completamente fundamental para que você realmente consiga ter uma chance quando a judicialização galopante que esteja acontecendo hoje, vai continuar acontecendo, porque com tanta gente sem formação, você quer dizer, se 2 a cada 3 médicos se formam, não tem uma vaga de residência, eles vão ser realmente presas fáceis. Então, o que fazer? Será que essas pessoas, eles necessariamente necessitam clinicar? Será que eles não podem ter outra aplicação médica em termos de trabalho? Como é que isso vai ser, né? Essas questões. Tem a questão da tecnologia. Em mais 3 ou 4 anos, a prática médica vai ser completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. A tecnologia, ela está... Agora, no final de semana, eu vou dar uma aula sobre branding. O que é branding, o que é uma marca, o que é uma logomarca, o que é um logotipo.
como é que as pessoas passam uma impressão, quais são as ações que determinam que você tenha respaldo e reconhecimento dentro do mercado, e como é que você consegue fazer com que os sistemas de humanização, sistemas colaborativos funcionem. Nós precisamos muito disso, a gente precisa de muita união entre todas os profissionais de saúde de uma forma geral. A gente precisa ter união para que a gente consiga realmente trazer um escudo frente a esse bombardeio de pessoas que querem isso, querem faturar em cima de uma má imagem, né, de uma médica, de um médico. Dentro dessa história de humanização, uma coisa que eu sempre gostei muito é a parte de comunicação. A parte de comunicação, para mim, é fundamental. A parte de comunicação não violenta, hoje me especializei num modo de assessment de personalidade que te permite, inclusive, detectar pontos de estresse na fala, e você consegue conduzir a conversa num sentido que a mantenha produtiva, né? Ou seja, como tirar o ego dessa situação, que é o assessment da Kailer Communication, chama Process Communication Model. É bárbaro, é o sistema que o Marcos Pontes trouxe, inclusive ajudou a difundir no Brasil, nosso astronauta agora, ministro da Ciência e Tecnologia, onde esse sistema é utilizado na NASA para que os astronautas consigam conversar e todo o staff em si para afastar os pontos de estresse. Então, a parte de comunicação realmente, na verdade eu acho que eu fui fazer a Escola Superior de Propaganda e Marketing em função da comunicação humana. A comunicação humana sempre foi uma coisa que sempre me fascinou demais. E nada mais propício do que a gente desenvolver isso aqui gostaria muito de desenvolver isso na Faculdade de Medicina. Fazer uma linha específica. Agora, se não me engano, a Unicamp entrou com uma matéria na Faculdade de Medicina lá, falando sobre empatia. Eu acho isso absolutamente fundamental, né? Quer dizer, as pessoas precisam conseguir olhar os problemas do próximo de outra perspectiva, né? Não daquilo que as faça se sentirem agredidas ou o que quer que seja, né? Porque afinal de contas nada é pessoal. Dentro do contexto da cirurgia plástica, eu me super especializei em cirurgia de contorno corporal. Eu adoro cirurgia de contorno corporal, acabo fazendo muita sequela de lipoaspiração, essas lipoaspirações que melhoram realmente, te dão. Eu não gosto de falar os termos que se dizem lipo HD, high definition, isso é uma estupidez. Mas as lipoaspirações onde você realmente consegue fazer com que a pessoa assuma um status de vida diferente, as transformações, elas sempre são internas. E a cirurgia plástica ajuda as pessoas que essas transformações internas se exteriorizem. Esse que é o nosso grande papel. Então continua sendo um papel muito grande de introspecção no ser humano, naquela pessoa que está te procurando. E certamente foi daqui que eu tirei todas essas bases para fazer isso, né? É uma coisa, para mim, acabou se tornando em algo realmente fascinante mesmo. Eu nunca gostei desse aspecto mais superficial que se dá à cirurgia plástica, porque passou-se a entender que estética. E estética é uma coisa, né? Na verdade, quando você está falando de estética, você está falando em melhorar uma função do ser humano, né? A cirurgia plástica ela está relacionada, sem dúvida, em qualquer procedimento, seja ele estético, seja ele reparador, em aprimorar ou restaurar uma função que o ser humano perdeu.
seja numa queimadura, onde ele perde o movimento de uma articulação, onde ele perde o contato social por uma queimadura no rosto, tumores, o que quer que seja. Eu sempre gostei muito disso, mas eu acredito que o principal papel seja deixar as pessoas aptas a poderem se comunicar livremente. Eu acho que o segredo de tudo está na comunicação humana mesmo. Bom, a partir do momento que a gente passou a ver a mídia, de uma forma geral, bombardear o erro médico, muitos deles não tendo... A gente vê erros realmente que são importantes, não dá para tirar essa responsabilidade. Mas uma grande parte deles, você tem que ver quais eram os fatores predisponentes. Cara, eu já atendi em cada lugar assim que era a ponta de bandido colocar o revólver na... Não, doutor, você vai atender meu filho primeiro. Conforme a mídia ganhou, tinha um grande publicitário que eu conheci na minha vida, que era uma pessoa bárbara, que era o Tony Cotrim. O Tony Cotrim, já em 1900, eu me formei em 90, conheci o Tony Cotrim em 92. Em 1992 ele falava o seguinte: a mídia tem um poder muito grande, ela acaba com a reputação de qualquer um. Se cada vez que sai uma matéria de alguém que morreu por cirurgia plástica, a sociedade de vocês não se manifestar, não investir dinheiro, colocando uma boa assessoria de comunicação para utilizar contrapontos em relação ao que foi dito, e na época era muito difícil você, porque como todos nós sabemos, eles sempre tiveram um monopólio da comunicação, nunca deram voz para ninguém, nenhum dos grandes veículos, nem os pequenos veículos. Então, eles foram realmente degradando a condição do médico. O médico, com várias ações prepotentes e uma falta total de noção de como reagir a esse tipo de situação, ele acabou piorando a nossa situação. Então nós tivemos um decréscimo tremendo, mas foi um decréscimo tremendo na imagem do médico e da medicina brasileira. Como é que a gente pode fazer isso? Então, eu passei a estudar mecanismos de marketing de conteúdo, onde o storytelling ele passa a ser o principal fator que demonstra para as pessoas qual é a nossa vivência, quais são as nossas histórias, o que está por trás da nossa formação, quais foram os benefícios que a gente teve em termos de quanto a gente aprendeu a reconhecer a precariedade humana, né? É isso que a gente acaba vendo, que a gente acaba vendo a precariedade humana da forma mais crua possível. E as pessoas não sabem, elas não têm ideia disso, elas fazem ideia que o médico é aquele cara que se formou não sei aonde, que normalmente vem de uma família que tem dinheiro, então ele não entende, o que é uma falácia completa. Como é que a gente vai fazer para fazer com que cada um, e isso agora não está mais na mão das sociedades, não está mais na mão eu acho que assim, nas escolas é um marketing médico, ou seja, o que é marketing? É como você atua no mercado, né? O que é o marketing? O marketing que ele fala sobre público-alvo, que ele fala sobre o tipo de produto que você tem e distribuição, que é o tripé do marketing. Como é que ele se aplica ao marketing de serviços? Como é que ele se aplica à sua condição médica? Como é que você pode transformar a sua condição médica como qualidade de atendimento? Qualidade de atendimento mesmo, quer dizer, as pessoas necessitam se sentirem acolhidas. As pessoas precisam se sentir acolhidas. Quando elas chegam em qualquer serviço médico, o que mais ela anseia é acolhimento em função da condição, por causa da insegurança delas. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu tenho esse workshop de storytelling e media training, que ele analisa de uma forma muito interessante a jornada do herói.
A jornada do herói, que foi baseado no Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, que escreveu O Herói das Mil Faces em 1938, onde ele entendia que a jornada de todo herói em todas as civilizações era a mesma, ele tinha a mesma estrutura, onde tinha um chamado, aquela pessoa podia negar aquele chamado. O chamado pode ser você ir para a faculdade de medicina. Qual é o propósito? O que te estimula realmente a ir para a faculdade de medicina? Enfim, como é o aconselhamento com a figura do sábio? Eu tive vários magníficos sábios na minha vida, o Raul Cisterna voltando, certamente é um deles. Então, como é que a gente faz isso? É uma questão de postura de cada um. Hoje, o que faz com que as pessoas te conheçam não tem outra coisa, se chama mídia social. Você pode não querer se envolver, mas a mídia social passou a ser o grande veículo de divulgação de ideias. Então eu acredito mesmo que nós tenhamos essa responsabilidade em poder passar para as pessoas essas ideias, em poder passar para as pessoas como é que a gente experimentou a diversidade da precariedade humana, realmente, e como a gente está estruturado realmente para poder ajudar as pessoas que venham nos procurar. Então, se você começar a fazer isso de uma forma instruída, de uma forma orientada, a gente vai conseguir cada um fazer com que o médico, a médica em si volte a ser valorizado. Porque a gente precisa falar para as pessoas a respeito das situações que nos fizeram chegar até aqui. Isso eu acho que é o mais importante, né? Não tenha dúvida alguma. Então, como se portar na frente da câmera, o que você deve fazer, quais são as emoções que você realmente deve deixar passar para frente. As pessoas precisam te entender como uma pessoa próxima. Você não pode, essa situação do médico estar num pedestal, não existe isso, é a vida de São Lucas, né? É o médico que vai realmente procurar as pessoas. Então você tem que sempre ser uma pessoa acessível. Isso não é para quem quer que seja, para a pessoa que trabalha com você na tua casa, no teu consultório, para as pessoas que vêm te pedir ajuda, acessível para os seus filhos. É construir essa imagem, é construir a percepção das pessoas que você realmente está muito alinhado com o seu propósito de vida. A medicina nada mais, a medicina te coloca um propósito de vida. Isso não é... Quem faz medicina vai estar sempre ligado a ela, não é impossível. Hoje, como eu te falei, eu gosto muito de marketing. Estou, inclusive, estruturando uma pós-graduação em marketing médico. Aqui nós estamos falando com a FIA para falar sobre marketing médico e poder dar uma formação para as pessoas, porque realmente quem está dentro do bolo sabe quais são as dificuldades. Então hoje, por exemplo, você vê em campanhas você vê pessoas pegando assessoria de marketing para Instagram. As pessoas acabam tendo um catálogo, um menu de serviços. É isso que você quer vender? Você quer vender um menuzinho de serviço, de cirurgia de mama, cirurgia de nariz, lipoaspiração? Será que a gente não tem um aspecto mais profundo para poder falar das pessoas? E é isso que eu quero trazer para a formação médica. Eu quero fazer com que as pessoas consigam realmente mostrar o peso que as suas dedicações pessoais, as suas vidas médicas trouxeram, quanto elas perderam, literalmente, em suas vidas pessoais. Isso ninguém leva em consideração. A população não leva em consideração quantas noites você ficou batalhando em plantão, quantas pessoas você conseguiu realmente salvar na sua vida, quantas mães conseguiram ter alívio no coração porque não perderam seus filhos em relação aos pais, às mães, às pessoas que amam. Então, de novo,
Nós precisamos reconstruir a maneira com que a população percebe a médica e o médico brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso, nos meus tempos de terapia psicanalítica junguiana e de Lacan que eu tive na minha vida, o João Cesso, João, grande beijo, me ajudou muito na vida. O João falava uma coisa: para que o pajé consiga promover a cura, ele tem que acreditar que ele é capaz de promover a cura. O paciente dele acredita que ele possa promover a cura. E a população, a aldeia, acredita na força do pajé. Esses são os elementos que devem ser levados em consideração para que as pessoas realmente voltem a acreditar e que elas não sejam necessariamente ingratas na hora em que uma pessoa deu tudo de si e por qualquer motivo as coisas não deram certo. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. A gente tem que voltar e mostrar para as pessoas daquilo que nós somos feitos. E na Santa Casa continua sendo, para mim, o grande lugar que mostra, que te põe à prova e que mostra daquilo que você é feito. Isso eu vou levar para sempre na minha vida. Areguá, Santa Casa, Areguá.